Podem levantar barreiras, embaraços, podem levantar calúnias, difamações, podem tentar nos atingir de tudo quanto é forma. O inimigo, ele arma todo tipo de cilada, arma todo tipo de embaraço para que nós venhamos tropeçar, para que nós venhamos ser envergonhados. Ele faz tudo para que o nome do Senhor seja ridicularizado na nossa vida. Mas entenda uma coisa, queridos. Quando o inimigo ele arma algo contra um escolhido, contra aquele que vive na dependência do Senhor, antes que nós venhamos cair nessas ciladas, ele já providenciou escape. Por muitas vezes fazemos tudo certo e dissemos assim, não, dessa vez não tem erro. Dessa vez vai dar tudo certo, eu sei porque eu fiz tudo certinho, eu verifiquei, eu inspecionei tudo, vai sair tudo bem. Mas no desfecho final, acontece algo que você não espera, porque nada depende de nós somente. Quando contamos com pessoas são falhas, algumas são corruptas, mas Deus ele sempre nos dá a porta de escape. Eu louvo a Deus. Eu louvo ao Senhor por servir a Ele, por ser fiel a Deus, por viver na presença dEle, porque não tem nada que o inimigo arme contra nós que Ele não derrube. Não tem cilada que se coloque no nosso caminho que Deus ele não venha derrubar por terra. Por muitas vezes nos entristecemos por palavras, por atitudes de outras pessoas, falando coisas que nós não merecemos ouvir, nos acusando de coisas que não fizemos, tentando nos atingir com coisas. Mas Deus ele sempre traz a verdade à tona. Deus sempre revela o que está em oculto. Sabe, queridos, dizem que me conhecem por gente que eu vejo o inimigo armando ciladas e movendo tempestades. Porque você pode não saber, você pode não ver, mas Deus sempre está um passo à frente do inimigo. Muitas ciladas nós nem vemos. Só chega até nós aquilo que o Senhor permite que chegue, para que nós venhamos reconhecer que Ele é Deus na nossa vida. Por muitas vezes Ele permite que as situações saiam do nosso controle para que nós venhamos pedir por socorro, para que nós venhamos até Ele pedir, papai, ajuda nós. A minha vida é um constante, Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu dependo de Ti. Porque, queridos, nós vivemos em perigo constante. Eu sempre falo para Deus assim, Deus, eu não preciso ver os livramentos que o Senhor me dá, porque eu não preciso levar um susto para saber que o Senhor está comigo, para saber que o Senhor está cuidando de mim. Não, eu prefiro que o Senhor não me mostre. Mas muitas vezes Ele permite que vejamos para que a nossa fé venha a ser edificada e para que venhamos testemunhar sobre aquilo que Ele faz na nossa vida. Se eu fosse contar aqui quantos livramentos Deus nos deu até aqui, eu passaria a noite toda e ainda não conseguiria contar tudo que Deus fez por mim, na minha família, na minha casa. Então, queridos, se alegre. Se o inimigo está se levantando, se alegre. Não fique triste, porque você sabe quem te defende, porque você sabe quem está contigo, você sabe quem cuida de você. Não tem cilada, não tem nada que o inimigo venha armar que Deus não desarme.
Deus sempre abre uma porta de escape para os seus escolhidos. Ele não deixa nós ficar envergonhados. Por muitas vezes, não sabemos o que está lá na esquina esperando por nós. Mas sempre que clamamos pelo nome do Senhor, Ele nos atende. Sabe, queridos, teve um final de semana, nesse mês que passou, que foi uma luta, o final de semana todo. Da sexta para amanhecer sábado, eu estava trabalhando com as minhas filhas e eu fui passar num cruzamento e 2 carros furou a preferencial e se não fosse a mão de Deus, talvez eu não estivesse aqui para contar. Era madrugada. Fomos até o estabelecimento, pegamos mais pedidos, voltamos para fazer as entregas. Quando estava voltando do último pedido que tinha na caixa, estava passando outro cruzamento. Sabe, eu passo ali direto, porque é uma via que corta a cidade e leva para outro lado. Então, é mais rápido. Então, eu corto por ali sempre. E eu nunca na minha vida tinha visto algum pitbull por ali. Só que naquela madrugada, eu não sei, na verdade a gente sabe, mas assim, sabe, ver em torno do carro parecia, dava a impressão que tinha uns 4, 5 pitbull. E um veio na minha janela e eu tive que fechar o vidro porque ele, inclusive ele arranhou toda a lataria do carro, com as unhas. E eu olhei, a hora que aquele cachorro me encarou na janela assim, eu olhei, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo, Satanás. Assim, foi a mesma coisa que um estalo e sumiu tudo. Sabe o que é os cachorros simplesmente parar e sumir e você não vê para onde que eles foram? Por muitas vezes, o inimigo usa pessoas. Outras vezes, ele mesmo se materializa e vem tentar nos atacar. Qual que era o intuito dele ali? Eu perder a direção, bater o carro, já que ele não conseguiu antes. Eu clamei o sangue de Jesus e eles sumiram. Mas antes disso acontecer, nós estávamos jantando na nossa casa e como estava calor, a gente colocou a janta numa areazinha que tem na frente de casa e estávamos jantando ali. Só que eu olhei para o lado, eu vi como se fosse um vulto que passou e de repente, tipo assim, eu senti como se tivesse alguma coisa em cima, no beiral da casa, assim, onde a gente estava. Eu olhei pra cima e eu vi como se fosse um morcego, algo do tipo, assim, eu não sei. Eu só vi aquela sombra. E eu falei assim, olha, tem que vigiar, porque o inimigo, ele tá armando cilada. Se Deus tá permitindo que a gente veja, é porque ele tá por perto. E aí eu repreendi. E passou, a gente saiu pra fazer as entregas. Quando aconteceu isso, aí eu disse assim, vamos fechar a loja, porque 2 sustos por hoje já deu. Eu falei, vamos descansar, o que entrou, o que não entrou, não entra mais. Vamos deixar assim, vamos trabalhar mais amanhã, hoje vamos parar. Chegando em casa, ao fechar a loja no aplicativo, um cliente chamou no WhatsApp e falou, olha, se você vir buscar aqui, dá pra fazer. Pra entregar eu não vou mais. Eu disse, não, eu passo e pego. Mas aquele cliente, o último que eu tinha ido, me pediu mais um lanche. Eu falei, não, desculpa. Eu não vou enfrentar esses cachorros de novo. Porque até então eu não tinha me tocado. Que os cachorros não eram, vamos dizer assim, reais.
Não eram físicos assim, eram espirituais. Aí eu falei, não vou daqui lá para levar um lanche e correr o risco de passar ele de novo. Aí o meu esposo perguntou por quê, daí eu contei o que tinha acontecido, ele falou assim, não, vai e leva, que a hora que você voltar lá, os cachorros não vai estar mais lá. Só que nesse meio tempo, o cliente chamou e falou assim, não, eu não quero só um, eu quero 5. Eu falei, eu vou levar. Se Deus livrou antes, ele vai levar agora de novo. Fui lá levar. Olha, não tinha mais do que 2 vira-lata. 2 cachorros não tão grandes que nem era aqueles que vê até no carro. Mas estavam lá deitados. Quando eles me viram, passou outro carro na minha frente e eles ficaram deitados. Na hora que eu estava vindo, eles levantaram e vieram. Eu estendi a mão e repreendi. Eles voltaram e deitaram. Eu falei, agora chega. Vamos descansar, vamos parar por aqui. Cheguei em casa, agradeci a Deus pelo livramento e fomos descansar. No outro dia, eu saí para fazer as correrias e levar minha filha em casa. Enfim, eu estava voltando para casa quando começou aquele temporal. Olha, foi os 5 minutos mais aterrorizantes da minha vida. Porque não tinha como sair do lugar, porque a chuva era muito, o limpador não vencia limpar, não dava para enxergar nada. Foi um vento, até onde me falaram, foi de 60 por hora, algo do tipo, alguma coisa assim, não sei, 60, 80 por hora. Arrancou árvore. Bom, a cidade toda ficou sem energia. Só que ali onde eu tava, tudo que eu queria era sair dali e achar um lugar seguro. Mas não tinha lugar seguro, porque eu não podia sair de onde eu tava. Parei na esquina porque não tinha para onde ir. De repente eu vi um clarão e vi um baque no carro. Falei, pronto, bateram em nós. Quando eu olho para trás, a minha filha mais nova estava aterrorizada. Ela falou, mãe, tu viu o raio que caiu aqui do lado? Eu falei, eu achei que era um carro que tinha batido. Porque a pancada que deu no carro, e foi um galho de árvore que bateu com força e provavelmente foi ele que quebrou a árvore. Aí aquele temporal e aquilo, eu não sabia, eu falei assim, Deus, nós estamos nas tuas mãos. Dá um escape para nós. E eu fui indo, consegui estacionar em cima de uma calçada, em frente de uma casa de festa. Encostei ali e o vento, ele balançava o carro para tudo quanto é lado. Eu falei, Jesus, ele vai virar o carro. E na hora eu me lembrei, porque toda vez que o tempo fica feio para chover, que começa a armar temporal, eu lembro daquela passagem de Jesus no barco repreendendo o mar e a tempestade. E desde criança, desde muito nova, que eu, quando eu via que ia acontecer isso, eu ia lá fora e repreendia no nome de Jesus. Eu falei assim, Jesus, eu mesmo. Levantei a mão e falei assim, Jesus, no teu nome eu repreendo essa tempestade. Eu repreendo esse vento forte. Em nome de Jesus. E foi assim, ó. Cessou. Ficamos sem energia. Não conseguimos continuar trabalhando. Financeiramente, perdemos bastante. Mas eu agradeço a Deus. Porque Ele nos livrou. Porque Ele nos deu a porta de escape. Ele nos ouviu e Ele nos atendeu. Porque toda vez que alguém clamar o nome de Jesus com fé, Ele sempre vai ouvir. Sempre vai nos atender. Talvez você está passando por tribulações, por
momentos difíceis e não sabe o que fazer. Clama por Jesus. Clama o nome de Jesus. Repreenda esse mal no nome de Jesus. Tô aqui na rua, o barulho é bastante. Então, queridos, não há mal que resista ao poder que há no nome de Jesus. Então, toda vez que o inimigo vier te afrontar, clame a Jesus. Clame ao Deus Todo-Poderoso. Ele te deu autoridade. Repreenda esse mal. Repreenda essa enfermidade. O inimigo fica rindo quando você fica com medo. Quando você fica dizendo que não vai conseguir, que você... Ele quer ver você perder a fé no teu Deus. Para dizer que ele venceu. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Porque Ele nos amou. Porque Ele nos escolheu. Talvez você está vivendo situações complicadas e não sabe como resolver. Porque tem situações que é só Deus. Então clame a Ele. É um costume muito errado a gente falar só a Deus. E precisamos mais do que Ele de Deus. Se apenas clamar a Ele, Ele nos atende. É quando não achamos mais solução, quando não temos mais o controle nas nossas mãos, é que Ele entra em ação. É quando torna impossível para nós que Deus age a nosso favor. Mas você precisa crer. Você precisa usar a autoridade que Jesus te deu. Você precisa pedir com fé e não duvidar. Você não pode ser como folha ao vento, que hoje está aqui e amanhã está lá. A tua fé tem que estar firme em Deus. Tem que estar firme naquele que te chamou. Porque você tem que crer sem duvidar. Hoje você diz, não, mas eu creio em Jesus, eu sei que Ele vai fazer. Mas quando chega a situação, aí você diz assim, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Ah, porque isso, aquilo. Não, Deus é o mesmo. Deus não se limita àquilo que você pode fazer. Porque aquilo que você pode fazer não é milagre. Só se torna milagre quando você não pode. Quando o controle sai da tua mão, é aí que se torna milagre. A fé é crer naquilo que você não pode ver. A fé é crer quando tudo está dando errado. Se é nesse momento que você está, clame a Deus com fé e Ele te ouvirá. Amém, queridos?